Graça e paz em Jesus, amém? Estamos aqui na nossa segunda parte da nossa segunda aula de Teologia Sistemática 1, onde nós estamos abordando aqui sobre a antropologia bíblica, amém? E nós demos uma pausa no primeiro vídeo, primeira parte, falando sobre a criação, né? Aqui no quadro, aqui na tela, eu estou mostrando uma imagem para vocês que é uma pintura de Michelangelo, entendeu? É uma parte da pintura, não é a pintura toda, né? É conhecido como a criação de Adão, aonde a mão da divindade, o dedo da divindade, encosta ali no homem. É o momento de criação do homem, mas é simplesmente uma arte, né? É muito usado quando a gente vai falar sobre criacionismo, criação, entendeu? Uma outra coisa que o pessoal fala muito ou pergunta: pastor, o Jardim do Éden, onde é que era esse negócio? Tal. Vou mostrar um mapinha para vocês aqui agora, ó. Dá uma olhadinha. Esse mapinha aí é o mapa da Mesopotâmia. É um mapa onde você vai ver aí o rio Tigre e o rio Eufrates. Quando você abre o livro de Gênesis, você vai ver que lá no Jardim do Éden havia um rio que se abria em 4 braços, entendeu? Gion, Pison, Tigre e Eufrates. Então não pense o Jardim do Éden como uma pracinha, um negócio pequeno, tipo uma quadra, 2 quadras. Era imenso, amém? Era bem grande o Jardim do Éden. Se você pensar nesse mapa aí e sair da quilômetros e quilômetros, é muita coisa, amém? Era bem grande, é bem extenso o Jardim do Éden, ok? Vamos tirar o mapa e vamos dar continuidade. Vamos lá. Falando sobre a criação, dando continuidade, né? Na parte anterior nós vimos Deus soprando no nariz, né, do homem e lhe dando uma alma, né? O teólogo Murray, né, e outros observam que essa descrição não indica um desenvolvimento humano em 2 etapas, não indicam. Isto é, dizer que Deus a formou do pó não significa que o corpo humano tenha evoluído a partir de primatas, entendeu? E em certo ponto depois, Deus soprou no nariz e lhe deu uma alma. Então, o teólogo Murray e outros teólogos, ele vai virar e falar: gente, essa não é a explicação. Não houve uma evolução de primatas e depois Deus soprou. Não tem 2 etapas, é uma etapa só e acabou. É a criação do ser humano. O texto não pode ser interpretado dessa maneira, porque soprando no nariz, o homem se tornou um nefesh, vivente, que significa um ser vivo. Isto é, antes da respiração, ele não era um ser vivo. O homem tornou-se ser vivo, é chamada alma vivente, após o nefesh divino. Deus ter soprado nele, lhe dado
alma. Ok? Vamos lá. Deus, na criação, se comunica com o homem. Existe uma relação ético-religiosa entre Deus e o homem. Deus dá mandamentos que o homem deve obedecer e tem a capacidade de obedecer, multiplicar e governar. Nós não estamos falando de um primata, estamos falando de uma criação, do ser que surge no momento que Deus quer ali sendo formado. Não é uma evolução, é a criação. Ok? Adão não encontrou uma criatura correspondente a ele. Não havia criatura correspondente a Adão quando o Senhor o criou. Ok? Depois que o Senhor vai e cria Eva a partir de Adão. Adão nomeou os animais, um ato que indicava o domínio, o seu domínio sobre eles. Os animais foram usados? É a pergunta. Sim. Para o bem do homem. Para o bem do homem. Tem uma passagem bíblica aí. Deus decretou a pena de morte por assassinato. Então nós temos várias questões relacionadas com a criação, né? Alguns chamam de Nepresh, no hebraico, o Nefesh, né? Divino, foi ali posto no homem, foi soprado nas narinas do homem, ok? Um outro ponto que eu botei aqui no quadro é a natureza do homem. E eu escrevi aqui que o homem, ele é uma tricotomia. Tricotomia significa que o homem, ele é formado de espírito, alma e corpo. Existe o oposto na interpretação teológica. Existem aqueles que creem que o homem é uma dicotomia, que o homem é formado de corpo e alma. Eu não vejo dificuldades, a minha visão é tricotômica, tricotomia, entendeu? Porém, eu não vejo dificuldade de entender o outro lado da interpretação. Haja vista que a alma e o espírito, no texto bíblico, você olhando, eles são inseparáveis. É a parte, né? São duas partes espirituais que o homem tem, alma e espírito, são inseparáveis. Mas vamos lá, vamos analisar. Eu botei no quadro aqui, vou estar botando também na tela para vocês, a tricotomia. Temos o grego pneuma, espírito. É o equivalente no hebraico, ruach. Temos o grego psique, alma. E temos o grego soma, corpo. É igual se falar doenças psicossomáticas. Psique e soma. Doenças que vêm da alma e atingem o corpo. Psicossomáticas. Então, quando você fala que o homem em si, ele é espírito, alma e corpo, vamos analisar. O que é o corpo? O corpo
é a parte física do homem pela qual o homem consegue sentir o mundo, sentir a vida. O homem consegue sentir a parte visível, palpável. Esse é o corpo. No hebraico soma, no hebraico bazar, no grego soma, ok? E através da ação da alma, o corpo vivencia. O que é a alma humana? A alma humana, a alma do homem, é a parte responsável pelas vontades, pelas decisões, pelo homem querer fazer o que ele quer, pelo amor, os sentimentos, entendeu? Ações. Então, a alma humana é responsável por isso, e a alma, ela quer sombra e água fresca, ok? O espírito humano, não estamos falando do Espírito de Deus. O espírito humano é responsável pelo homem ter sede daquilo que é divino, espiritual, oculto. Por mais que o homem fala, não sou da igreja, não sou crente, não creio em Deus, o espírito humano sempre está levando o homem para algo no contexto espiritual. O certo é o homem deixar-se dirigir-se a Deus. Muitos dirigem-se a outras áreas que não são exatamente a vontade de Deus. Ok? Então, vamos falar assim, analisando, né? O corpo, o homem está tendo contato com o mundo. A alma é a sede, ou a base das emoções, dos sentimentos, das ações, das decisões. E o espírito humano é o que faz o homem ter sede daquilo que é espiritual, divino, oculto, né? Quando os jesuítas chegaram aqui no Brasil, os indígenas silvícolas, eles já adoravam já o sol, a lua, as águas, espírito de antepassado, já tinham já uma crença, vamos falar assim, já construída dentro de sua cultura, embora não houvesse a escrita, mas já havia a crença e a tradição oral, né, dentro da sua cultura. Amém? E o que acontece? Existe a essência divina. A essência divina. Eu vou botar um desenho aqui para vocês aqui. Vamos lá. Isso aí eu já ensinei algumas vezes. Esse círculo simboliza a essência divina. Os 3 pontos dentro do círculo simboliza Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas distintas em uma só essência. Ok? A essência é uma só. 3 pessoas distintas. Não são somente 3 nomes. Também nós não temos 3 divindades, 3 deuses. É somente um Deus. Porque a essência ou substância é somente uma. Ok? Eu não vou ensinar sobre a Trindade Divina hoje aqui
nos seus pormenores, que a nossa matéria é antropologia. O que eu quero falar para os irmãos é o seguinte, é que Adão, aproveitar essa imagem aqui, entendeu? O bonequinho do lado de fora aqui. Adão, ele fazia parte, quando foi criado, da essência divina. Ele estava dentro. E após a queda, ele caiu da essência divina. Adão caiu. Saiu de dentro da essência. E qual é a vontade do Senhor? Através de Cristo Jesus, que o homem retorne à essência divina. Ok? Nós estamos aqui falando um pouquinho sobre a natureza do homem. Só introduzimos até agora. Foi só a introdução, né? Um dia o Senhor chegou para Moisés e falou o seguinte: Moisés, você vai livrar, Moisés, o meu povo lá do Egito. Aí Moisés olhou para Deus e falou assim: Senhor, se eu falar com eles, quando eu falar com eles que Deus me mandou, eles vão perguntar: que Deus? Hã? Que Deus? Aí no hebraico tá assim: Vayomer Elohim El Moshe. Falou o Senhor a Moisés: Eyer Asher Eyer. Eyer Asher Eyer. Eu sou o que sou. Moisés, quando perguntarem, fala que o eu sou mandou você. Acabou. Eles vão ter que compreender. Ok? Então, é interessante essa apresentação da essência para Moisés e a nossa compreensão de que o homem, ele precisa se aproximar. Vamos dar continuidade. Segundo Gênesis capítulo 2, versículo 7, o homem se compõe de duas substâncias. A substância material, chamada corpo, e a substância imaterial, chamada alma. A alma é a vida do corpo. E quando a alma se retira, o corpo morre. Ok? Mas, segundo 1 Tessalonicenses 5, 23, Hebreus 4, 12, o homem se compõe de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Alguns estudantes da Bíblia defendem essa opinião de 3 partes da constituição humana versus doutrina de 2 partes apenas, adotada por outros. Ok? Vão estar analisando mais fortemente. É aquilo que eu já expliquei sobre tricotomia e dicotomia. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. São muitas informações, tem muita coisa pela frente ainda, né? Nós vamos dar uma pausa na segunda parte aqui desse vídeo, ok? E a gente dá continuidade, fechando um pouco essa introdução sobre a natureza humana e entrando em partes sobre o espírito humano, a alma do homem, o corpo humano, né? Isso é bênção. Nós vamos chegar lá. Amém? Graça e paz em Jesus a todos. Amém.